Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o André mais uma vez e na aula de hoje nós iremos falar sobre alteração de dados e estrutura em nossas tabelas no Postgres. Bom, nas aulas passadas nós criamos algumas tabelas aqui no nosso banco de dados de teste e eu já fiz aqui o select da tabela carro, eu tenho alguns dados e a minha tabela já está estruturada. Só que aqui está faltando uma coluna valor, para que eu possa saber quanto que é o valor de cada carro. Então, aqui nós vamos alterar a estrutura dessa tabela adicionando uma coluna nova. Então, o comando para adicionar uma coluna nova aqui no Postgres é da seguinte forma. Alter Table, você está falando que você vai alterar a tabela. Você vai dar o nome Alter Table carro. Add column, você vai adicionar uma coluna, o nome da coluna, o tipo que essa coluna vai ser, eu vou colocar aqui que ele vai ser um numeric, com precisão de 11:2, tá? Precisão de 11 com duas casas decimais. Essa coluna ela vai ser not null, não vai aceitar valores nulos, e eu vou colocar aqui um campo default. Vou falar que ele vai ser default 0, ou seja, no momento que eu criar essa coluna valor, o valor padrão dela já vai ser 0. Mesmo que eu não passe nenhum dado algum para ela mais para frente, essa coluna sempre vai assumir o valor 0 como default. Se eu não colocar esse valor default, a minha coluna ela pode iniciar como nulo. Aí pode dar problema, porque eu já estou falando que ela aqui ela vai ser não nula. Então, vamos rodar esse comando aqui. Maravilha, rodou. Vamos ver se está tudo certo a nossa coluna. Ok, ó, já iniciou com 0. E agora nós precisamos colocar alguns valores nesse campo para que o nosso relatório possa também exibir agora valores para a gente, tá? Então vamos comentar essa linha. Então aqui a gente vai fazer o comando de update carro set coluna valor é igual. Aqui nós vamos passar o valor, vou deixar um valor fictício por enquanto e vamos fazer o nosso where. Então nós teremos aqui alterar os valores dos nossos carros. Então, como são vários carros, cada um tem um valor. Então eu vou fazer no primeiro aqui e vou deixar como exercício para vocês fazerem esse update nos outros carros, tá? Colocando um valor fictício que vocês queiram. Então eu vou colocar o where no ID 1, que é o Palio, carro da Fiat. Então eu vou colocar aqui que o valor dele, um Palio 2001, vou colocar aí que ele custa aí na faixa de R$10.500, tá ok? Então, update, carro set valor igual a 10.500, where ID igual a 1. Isso aqui vai alterar o valor de 0 para 10.500. Maravilha. Vamos dar um select novamente para saber. Então, opa, ele pegou aqui como desculpa pessoal, como R$10,50. Fiz errado aqui, é 10.00. É isso aqui, ó. Ficou com 10,50 só. Tá muito barato esse carro. É 10.500 e não R$10,50. Update. Maravilha. Então aqui, ó, carro R$10.500. Tá ok? Os outros updates vocês podem só trocar o valor aqui e alterar o ID aqui, que ele já vai alterando o valor para o ID que você especificar. Outra coisa que nós temos que fazer aqui, que eu senti falta, é na nossa tabela situação. Vamos dar um select nela aqui. A nossa tabela situação ela só tem vendido e disponível.
Se o carro estiver em outro lugar, tipo, se o carro estiver em manutenção, no meu relatório não vai mostrar esse tipo de ocorrência. Então, nós iremos inserir aqui mais uma situação na tabela situação. Ficou meio redundante isso, mas vamos lá. O comando para inserir é insert into na tabela situação. Qual é o campo que eu quero popular? É o campo nome. Nome. Qual que é o valor que eu quero passar para o meu campo nome? Falar que o carro é uma situação que vai ser manutenção. O campo ID eu não preciso passar, que lembra que lá na primeira aula eu já falei que como o nosso campo ele é serial, então ele vai ser auto-incrementado automaticamente. Vamos lá. Inserir, vamos ver como é que está a nossa tabela situação. Ok, agora nós temos o carro aqui em manutenção. E lembra daquele primeiro select que nós fizemos na aula passada, que trazia um relatório para a gente? Agora você pode voltar naquele select, naquele relatório, e adicionar a coluna valor naquele relatório para você ver como que fica ele. Ele vai ficar um pouco mais completo agora. Depois de você fazer o update, inserir a situação, volta lá naquele relatório, insere a coluna, ele vai ficar com a coluna valor populada agora. Você pode dar update também lá no ID situação da tabela carro, colocando o ID 3 lá no campo ID situação, para você mudar alguns status de alguns carros, para o relatório ficar com dados diferentes e ficar mais completinho também. Então faça esse exercício aí, e se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar nos comentários para mim, tá ok? Nesta aula era isso que eu queria passar para vocês, e até a próxima aula.